Aleluia, 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 aleluia. Em tudo dai graças a Deus, pois esta é a vontade do Pai. Em Cristo nosso Senhor. Lá, 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 lá. Meu querido irmão, minha querida irmã no Senhor, a paz de Cristo e o amor de Maria estejam em nossos corações. Estamos na quarta-feira da 32ª semana do Tempo Comum, ano de 2025. Estivemos fora de contato com a pela mensagem do Evangelho desde o dia 31 e estamos voltando agora. Que bom, que maravilha! Estava em São Paulo, participando de uma Assembleia do Cursilho, uma Assembleia Nacional do Cursilho, e também visitando alguns amigos, parentes, naquela maravilhosa cidade de São Paulo. Muito bem, ouçamos o Santo Evangelho para esse dia de hoje. Lucas, capítulo 17, versículos 11 a 19. Aconteceu que, caminhando para Jerusalém, Jesus passava entre a Samaria e a Galileia. Quando estava para entrar num povoado, 10 leprosos vieram ao seu encontro. Pararam à distância e gritaram: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: Ide apresentar-vos aos sacerdotes. Enquanto caminhavam, aconteceu que ficaram curados. Um deles, ao perceber que estava curado, voltou glorificando a Deus em alta voz. Atirou-se aos pés de Jesus, com o rosto por terra, e lhe agradeceu. E este era um samaritano. Então Jesus lhe perguntou: Não foram 10 os curados? E os outros 9, onde estão? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Lá, 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 lá. Meu querido irmão, minha querida irmã, esta pergunta de Jesus é para você e para mim. Esta pergunta de Jesus é para todos nós. E os outros 9, onde estão? Jesus não está humilhando aquele leproso que voltou para dar graças a Deus. Onde estão os outros 9? Não houve quem voltasse para dar a glória a Deus, a não ser este estrangeiro, este samaritano? É o que Jesus nos questiona. Meus queridos, minhas queridas, na realização da sua missão aqui no mundo, ou seja, na sua constante caminhada para Jerusalém, cume da sua missão,
Jesus fez muitos milagres. E ao passar pela Samaria, Samaria é um território da ralé, da plebe maldita. Aqueles que, quando o povo foi deportado, a última deportação, não foram levados para o exílio, porque não oferecia perigo nenhum aos reis, ao rei Nabucodonosor. Então, ficou ali na terra, ficou sem profeta, ficou sem templo, ficou sem a Bíblia, sem mestre da lei, e viviam da sua cabeça. Desenvolveram a sua religião. Tinha o templo no Monte Garizim. E eram tidos como plebe maldita. Não gostavam dos judeus porque os judeus não gostavam deles. Pois bem, e Jesus passando por ali, 10 leprosos vieram a Jesus. Pontua o seguinte: 9 eram samaritanos, 9 eram judeus, um era samaritano. Olha, acolheram os judeus que não gostavam deles. Ficaram amigos dos judeus porque estavam doentes. E acolheram esses lá na Samaria, no Vale da Samaria. E Jesus passando por ali, eles vêm a Jesus e pedem: tem compaixão de nós, Senhor. É preciso que a gente sinta isso, mas não fique no meio do caminho. Conclua o sentimento com obras de voltar para dar graças a Deus. E Jesus, o que fez? Mandou-os ir ao sacerdote, para que lá com seu sacerdote, o sacerdote os examinasse, percebesse que estavam curados e os reintegrasse à comunidade, à sociedade e à igreja, à sinagoga. Eles voltaram e, voltando, sentiram-se curados. Um deles voltou para dar graça a Deus, que era o samaritano, era o estrangeiro. Os 9 judeus não voltaram para dar graças a Deus. Esse samaritano, ao invés de ir ao sacerdote, ele não tinha sacerdote, ele não tinha sinagoga. Ele voltou a Jesus para dar graças. E Jesus disse para ele e para nós: cadê os outros 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este? Pois bem, Jesus disse: esse é um estrangeiro. E diz a ele: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Meus irmãos e irmãs, a conclusão de toda a obra de Jesus é isto: é a salvação da nossa alma. Ou seja, a salvação da nossa vida. Porque não existe alma sem corpo, como também não existe corpo sem alma. Santo Agostinho pontuava assim, que não existe, o corpo não tem uma alma, a alma não tem um corpo. Somos corpo e alma, somos alma e corpo. Pois bem, Jesus, quando nós rezamos pela alma de alguém, estamos rezando não apenas pelo seu espírito, mas para que a sua vida tenha continuidade no reino dos céus. Isso é alma. Isto é alma. A alma não é apenas um espírito, mas um espírito que anima um corpo. Um corpo animado pelo espírito. Pois bem, Jesus diz a esse homem: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Meus irmãos e irmãs, dizia a querida irmã Luísa, da paróquia São Vicente de Paulo, em Taguatinga, uma das fundadoras da paróquia. E ela dizia que, Senhor do bom fim, Senhor do bom princípio, existe muito. Senhor do bom começo, mas Senhor do bom fim é somente um, é Jesus. Então, precisamos de perseverar no bem, buscar as bênçãos de Deus e perseverar agradecendo, buscar novamente
quantas tantas vezes precisarmos, continuarmos dando graças a Deus, aí sim, aí nós vamos ouvir de Jesus isso no final: a tua fé te salvou. Ele já nos salvou, claro, mas enquanto nós vivemos, estamos também vivendo esse processo de salvação, esse processo de renúncia de tudo que não é de Deus para agradecê-lo do fundo do nosso coração. Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Assim nos ensina São Paulo aos Romanos. Tudo concorre. Agradeçamos a Deus e tudo será a nosso favor. Abençoe-vos o Deus todo, poder e bondade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.